dia. Uma inspiradora apresentação, Elizabeth, muito obrigado. E eu queria, antes de começar minha apresentação, fazer um agradecimento ao Arc Futuro por esse diálogo constante. Eu acredito que nós precisamos cada vez mais nas cidades brasileiras de intensificar o diálogo e também ousar, tentar ideias novas, inovar. Agradecer ao Semeia, a figura da Tita, ainda não a vi por aí, do Guilherme Passos, também pelas provocações e também por o interesse e dedicação. Agradecer ao querido amigo Gustavo Schmidt. Enfrentamos alguns assuntos que eu vou mostrar aqui sobre esse desafio de cuidar da cidade, e na figura do Gustavo agradecer à Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e também a esse interesse no tema, que acreditamos no patrimônio, que é um desafio que a cidade tem, coerente com o momento da cidade e coerente com o que entendemos que deva ser uma preocupação também do patrimônio cultural. Acreditamos, e ao dizer isso quero também agradecer aos meus colegas do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que estão aqui presentes, na figura da Aline Xavier, que dedicou intensamente também a esse seminário, e os outros colegas que estão aqui. Acreditamos que o patrimônio cultural é uma instituição provocadora. O patrimônio cultural nos traz uma lição muito interessante, que é da manutenção da qualidade, da força da qualidade ao longo do tempo, orientando e qualificando o processo de transformação. Quero também saudar aos colegas da Prefeitura, que eu sei que estão por aqui, os colegas da Secretaria de Meio Ambiente, da Fundação Parques e Jardins, da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Conservação, e esse é um aspecto que eu também vou falar na minha apresentação, desse conjunto de esforços e de interesses de preservação de espaço público e dessas áreas. Entretanto, persiste um desafio. Bem, vamos lá. Foi de fato uma coincidência, a minha apresentação está organizada de uma maneira um pouco similar à da Elizabeth, entretanto com tempos distintos. Eu vou falar então rapidamente sobre a breve história da formação do Parque do Flamengo, falar sobre os riscos que o Parque do Flamengo enfrenta e por que nós, no patrimônio cultural, estamos dedicados a isso, e também sobre os potenciais e, de uma certa maneira, o que nós desejamos que esse seminário inaugure. Então, esse lugar fantástico, que é o Parque do Flamengo, uma busca talvez um pouco diferente do que busca o Central Park, mas uma busca de modernidade para a cidade, para a criação de um espaço público diferente, uma ideia utópica de modernidade urbana, de espaços amplos, uma ideia poderosa de espaço público que conquistou o espaço da natureza e produziu uma magnífica obra de arte urbana. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem seu princípio na sua estrutura colonial no aconchego dos morros da região central. Então, Morro do Senado, Morro de Santo Antônio, Morro de São Bento, Morro do Castelo, Morro da Conceição, Vertente de Santa Teresa. A cidade buscou no conforto e na proteção desses elementos naturais uma maneira de se estabelecer e de constituir proteção e constituir salvaguarda das ameaças que havia. Paradoxalmente, a cidade, na medida que precisa avançar e precisa crescer e conquistar terreno, a cidade, paradoxalmente, começa a botar abaixo, a desmontar essas estruturas ambientais. Era uma preocupação de conquistar espaço. O Rio de Janeiro precisava crescer. Essas ideias orientaram, então,
na transição do século XIX para o XX, profundas transformações do centro da cidade. Esse é o perfil do Rio de Janeiro, dessa parte da cidade, no término da administração Pereira Passos. Então estão constituídas a Avenida Beira-Mar, a Avenida Beira-Mar, que pode ser vista aqui, já está constituída a Avenida Central, a atual Rio Branco, a Avenida Mendissá, já não existe mais o Morro do Senado. E esse então era o perfil da cidade nesse momento. E a gente pode ver aqui essas duas estruturas do Morro do Castelo e do Morro de Santo Antônio. E como a cidade, no desmonte dessas estruturas, se utiliza desses elementos, dessa terra, para fazer aterros. O que dá hoje essa forma, esse shape, essa linha de contato da cidade com a água, que é tão interessante, que é ao mesmo tempo moderna, ao mesmo tempo tem dentro dela jardins históricos, românticos, passeio público, a Praça Paris, mas também tem uma ideia de modernidade. Então aqui a gente pode ver a imagem já do fase final do desmonte do Morro do Castelo e da constituição da exposição de 1922, comemorativa do centenário da independência do país. Interessante observar como essa estrutura de caráter histórico cria um tecido urbano coerente com a cidade que existia. E temos ainda hoje elementos dessa exposição, desse grande evento global que fizemos, como por exemplo o Museu Histórico Nacional. Então aqui nós já temos já não há mais, já a esplanada do Castelo criada e a Praça Paris constituída e a Avenida Beira-Mar. Entretanto, a cidade precisava continuar a crescer e dois valores da modernidade urbana orientaram a transformação do Rio de Janeiro: a busca pela velocidade, pela mobilidade e a busca por espaços livres. Não era mais o pensamento higienista do início do século XX, do período Passos, mas era a necessidade de que a cidade precisava, ao resolver esses fluxos, ao resolver o impacto de uma ocupação da Zona Sul e em conexão com a Zona Norte, com a entrada, com a borda da Baía de Guanabara, a cidade precisava crescer e ampliar. Esse é um traçado do RID de 1947, que já lança essas ideias. Então aqui já o lançamento da ideia do desmonte do Morro de Santo Antônio, com uma nova esplanada modernista e uma grande via, Avenida Norte-Sul, que iria reorientar esse tecido. Aqui está a região do centro histórico do Saara, ela é hoje, num seu fragmento, a República do Paraguai. Como dessa highway, que seria o aterro, ela faria essa conexão então com a Avenida Norte-Sul. Esse croquis do RID de 47, ele vai passar por diversas transformações, diferentes planos, diversos outros urbanistas da prefeitura vão se deter sobre essa transformação. O que é curioso nessa imagem é essa primeira ideia de ocupação para o aterro com edifícios. Então, não era um espaço recreacional, não era um espaço do lazer, era um espaço livre, mas também um espaço para ser edificado. E nós fizemos aqui esse PA mostra bem, né, essa ocupação por edifícios na área do parque, o que hoje chamamos de Parque do Flamengo. Até então essa ideia de parque não existia. E nós fizemos então uma brincadeira, uma simulação de como seria, como é que ficaria essa borda da cidade
se tivessem edificações. Então é curioso observar que a ideia de modernidade que é latente, que orientou e que a nossa sociedade, como nenhuma outra, talvez tenha vestido essa camisa a camisa da modernidade a ponto de fazermos uma nova capital no Planalto Central, Brasília, ela está presente também nesse momento de conquistar espaço da natureza da cidade. Então, por mais que homens notáveis e mulheres notáveis tenham estado à frente desse projeto, a gente fica um pouco feliz de que não tenha acontecido. E aí surge a Sursan, que era a Superintendência de Urbanização e Saneamento, e que aqui nós temos o RID, e que ficava à frente desses projetos. Interessante também observar a extrema qualidade do corpo técnico da Prefeitura e das organizações públicas, uma qualidade que é presente até hoje, e nós vemos como a atuação da Prefeitura e dos setores técnicos sobre a cidade, dedicados às cidades e produzindo uma cidade com qualidade. Claro, produzindo também uma cidade que representava o pensamento da época. Que a gente pode ver aqui já no arraso do Morro de Santo Antônio, o eixo da atual Avenida Chile, aqui em Constituição, aqui sendo feita. Essa daqui é a Rua do Lavradio. Avenida Chile tomando forma, já formada e só recentemente concluída. Então, o contato dessa ideia da cidade moderna com o tecido histórico produz uma série de problemas. Essa é uma região complicada até hoje em termos de gestão urbana. Essa tensão entre essas diferentes escalas de espaços abertos e do confortável tecido histórico das ruas históricas do Rio produz uma série de problemas. A República do Paraguai, da Escola de Música da UFRJ até a Rua da Carioca, são 930 metros sem fachada. São empenas, muros, grades. É a empena da Escola de Música, é o muro da Escola de Design, é a grade do quartel da PM, é a grade da Petrobras, é a grade do BNDES, é o muro. Então, essa cidade moderna que força a cidade histórica a se abrir, ela cria problemas. Esses problemas criam custos ambientais, custos sociais, custos econômicos que a gente precisa manejar até hoje. E aí surgem figuras fantásticas. Maria Carlota de Macedo Soares, Afonso Eduardo Ride, Roberto Bulemax, com a liderança política de Carlos Lacerda, e Lota influencia Lacerda e consegue transformar essa visão. Lota tem uma visão nova para esse parque. A gente pode ver aqui a figura aguerrida dela como representante da sociedade civil, ousando, inovando, questionando o próprio governador, e nesse sentido há o filme feito há pouco, Flores Raras, e o livro que inspira o filme é fantástico, Flores Raras e Banalistas. E essa é a transformação que é feita. Então essa era a Praia do Flamengo antes dos aterros. Será que a gente consegue imaginar hoje em dia as licenças ambientais para fazer uma mudança desse estilo? A gente pode ver o castelinho do Flamengo ali, Morro da Viúva, e já o aterro quando começa a acontecer. E o aterro ele já começa a revelar a sua primeira função, a função de dar escoamento ao fluxo viário, a ideia de mobilidade, de conexão que a cidade precisava ter. O carro era o mandatário da cidade. O aterro ainda não está concluído, como a gente pode observar ali, e ele já é palco de grandes acontecimentos como o Congresso Eucarístico de 55. A gente pode ver aqui a forma
do Parque do Flamengo ainda inconclusa. E aí o parque já começa então a ficar pronto. A gente já começa a ver o monumento às pracinhas do Marcos Conder, do arquiteto Marcos Conder. O MAN já está constituído, já está pronto, traço do Afonso Eduardo Midi. Aqui na região do aeroporto. A gente pode ver então já nessa imagem de 68, como o parque já está então preparado, a marina ainda indefinida, ainda sem definição. A gente aqui já numa imagem anterior. E essas transformações, elas tinham um contexto de celebração, que era o contexto do 4º centenário da cidade. E a marca desenhada por Aloysio Magalhães inspira essas transformações. A cidade se reinventa nessa efeméride do 4º centenário. Concurso de Miss, a Miss está presente hoje ajudando na organização dos 450 anos da cidade. A dedicação, a revista Manchete, a gente vê a presença dessa marca em todos os lugares. Um desfile de moda, um símbolo do calçamento, discos com o Parque do Flamengo. Entretanto, em 66, o parque é inaugurado em 65, em 66, em jornais da época, no Globo, nós já vemos Lota preocupada com a manutenção e a conservação do parque. E Lota, na sua aguerrida batalha cívica, dá nome aos bois e acusa e faz a defesa do que ela acredita que era a melhor maneira, que a fundação é a solução. Fundação Parque do Flamengo, a solução. Fundação que é criada em lei, não é regulamentada, não se efetiva. E logo ali naquele momento inicial do parque, perdemos, acredito, essa possibilidade. Somente uma fundação poderá cuidar. E aqui uma curiosidade, o Parque do Flamengo e a ideia de modernidade, do homem moderno, saudável, o 4º centenário e um cigarro. Ou seja, o parque é verdade, mas o cigarro continental também é verdade. Acho que eu posso falar continental porque a marca não existe. Já recentemente, em 2005, a gente já vê, e aqui, Elizabeth, a gente vê a menção, e que é sempre uma referência para a feitura e a realização do Parque do Flamengo no Central Park. E 2 anos atrás, na comemoração dos 48 anos, a preocupação que existe cotidiana de todos, do setor público, da sociedade civil, dos seus representantes, de dar qualidade e promover a manutenção com qualidade desse espaço que é fantástico. Então, essa articulação maravilhosa de monumentos de caráter moderno, de espaços de esporte, de uma magnífica tratamento paisagístico e botânico, uma grande genialidade do Burle-Marx, a praia do Flamengo, uma praia pulsante, viva, muito utilizada, espaço recreacional sempre em contato com joias arquitetônicas como o Pequeno Coreto, um lugar de fauna que abriga a natureza, mesmo tendo sido projetado. As nossas passagens que nós também temos. E essa beleza da botânica e da grande genialidade de Burle-Marx. E a genialidade de um conjunto de pessoas notáveis, o próprio humano. E um espaço que
transformou radicalmente a natureza, onde se passam 8 faixas de rolamento, e, entretanto, é uma obra urbana, uma obra de arte urbana fantástica. Vou falar sobre a situação que nos preocupa. 2 anos atrás, essa construção coletiva de transformação da cidade, mas também preservação, a Avenida Norte-Sul, ao se tentar implementar em cima do centro histórico, tem como uma reação da sociedade civil, isso tem amparo também no corpo técnico da prefeitura, é criada a experiência do corredor cultural, as experiências de proteção de conjunto urbano vão se ampliando na cidade, proteção de conjuntos de monumentos naturais, e coletivamente, sociedade civil com representação dentro das áreas técnicas dos órgãos públicos, começam a criar uma proteção. Isso tem amparo na legislação. O plano diretor de 92 pega essa experiência do corredor cultural e dá um nome a elas, a APACs, Área de Proteção do Ambiente Cultural, e aí nós inventamos uma ideia nova, que é essa ideia do ambiente cultural, algo que vai além da dimensão construída, além da dimensão cultural, um lugar onde nós fundamos a nossa cultura, onde nós interagimos e socializamos. Essa é uma invenção fantástica da civilização carioca. E essa construção é reafirmada no plano diretor recente, quando diz que a paisagem é o bem mais valioso. E 2 anos atrás também, uma vez mais, um esforço coletivo de diferentes órgãos de patrimônio, INEPAC, IFAM, de diferentes organizações, Jardim Botânico, onde conquistamos esse reconhecimento da Unesco como paisagem cultural. Essa paisagem cultural, ela significa que nesse ambiente é identificado os valores universais da nossa cultura. Essa paisagem que é cantada em verso e prosa, e uma vez mais não poderíamos estar em outro lugar, como o Teatro Tom Jobim. Essa paisagem ela é constituída de 4 mosaicos. A entrada da Baía de Guanabara, com suas bordas desenhadas e os sistemas de fortificação, a floresta da Tijuca, o conjunto da Pedra da Gávea e o conjunto da Pedra Branca. E essa é a área de amortecimento, ou buffer zone, que é a área que resguarda os mosaicos protegidos. E aqui somando, essas são as APACs, que é essa construção coletiva do ponto de vista municipal. Hoje são 40 APACs protegendo diferentes bairros e áreas da cidade. E, felizmente, estrategicamente construída, protegendo essa área de buffer zone. De todas essas áreas, todas elas têm uma gestão, a Floresta da Tijuca tem gestão própria, onde estamos, o Jardim Botânico, o Parque Lage. Temos um desafio nesse mosaico que a Unesco reconheceu no que toca os espaços públicos, em especial a Orla de Copacabana e o Parque do Flamengo. Esse é o desafio desse mosaico que a Unesco reconheceu. E por isso nós, no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que ganhou essa denominação do prefeito Eduardo Paes a partir dessa conquista, ganhamos também um escopo de olhar para essas áreas, tendo uma função importante, que é de tentar entender e organizar o fluxo de informação, como se dá a gestão, quais são os elementos que prejudicam a construção dessa paisagem. E começamos a atacar ali um aspecto muito pequeno, mas que é um ruído urbano e que a gente, ao circular na cidade, talvez não se atente, mas aquele ruído está ali perseguindo a gente, que são, não tenho outra palavra, que são as porcarias de antena de celular. Então, nós precisamos dessa infraestrutura. Entretanto, isso se implementou com baixo controle, com uma baixa eficiência, e nós, então, lá no IRPH, vimos aí um ponto principal, e Gustavo lembra bem disso, porque Gustavo, na condição de chefe de gabinete do prefeito Eduardo Paes, colaborou com a gente, dando suporte jurídico, se envolveu em diversos órgãos, como a Secretaria de Urbanismo. Então, nós começamos a mapear todos os postes do Parque do Flamengo. E essas são situações que nós começamos a combater.
E essa é uma situação que a gente infelizmente encontra na cidade inteira. A utilização desses elementos de mobiliário urbano, elementos que são importantes na paisagem construída, e eles vão abrigando esses penduricalhos. A gente pode dar vários nomes para isso, tem alguns que eu não tenho coragem de falar aqui. Então essas pochetes de poste, essas estações radiotransmissoras, isso foi um trabalho aguerrido, nós provocando as operadoras de telecom para mudar esse cenário, e nós estamos paulatinamente conseguindo avanços, que eu acho que ainda são pequenos, mas que são avanços que eu acredito que são importantes de serem mostrados e comunicados. Então a gente já começa a conseguir o embutimento dessas estações, que isso já possibilita então libertar esses postes dessas estruturas horrorosas. Porque essas estruturas são estruturas que ajudam a ler o Parque do Flamengo. Entretanto, a preocupação, porque hoje está em votação no Senado a Lei Geral de Antenas, e uma preocupação de que o processo de licenciamento dessas estruturas fique descontrolado, ou que ele tenha um fast track. Nós entendemos que, claro, isso é uma infraestrutura importante, nós precisamos do celular, inclusive para reclamar das antenas, mas existem outros modos, existem tecnologias mais apropriadas. E esse é o ponto que o patrimônio fala. A qualidade. É possível atingir patamares tecnológicos com outra qualidade, que respeitem esse nosso patrimônio. Existe hoje, então, um esforço que consideramos ainda fragmentado, mas é um esforço de relevo de diferentes órgãos de requalificar o Parque do Flamengo. Como o Teatro Carlos Werneck, que tem recebido uma programação através da Secretaria Municipal de Cultura, que também requalificou o espaço, a recente requalificação da Cidade da Criança, uma atuação importante mais aguerrida também, defensora do Parque do Flamengo, aqui a vereadora Leila do Flamengo. Importante essa atuação também dos representantes da sociedade civil. A preocupação de também trazer novas tecnologias e mobilidades para o Parque do Flamengo. O reforço de guarda, de efetivo, e esse é um ponto hoje nevrálgico da qualidade do Parque do Flamengo, que é da segurança. Nós temos um espaço profundamente vivo, com muita vitalidade, mas ele ainda passa por problemas. A segurança, sabemos que é um ponto que preocupa muito a sociedade. É feito sempre um esforço, mas nós acreditamos que nós precisamos avançar nisso. Então fizemos um trabalho no patrimônio de mapeamento dessa gestão, dessa complexa gestão. É isso que a gente pode ver aqui. São diferentes 18 órgãos cuidando de diferentes aspectos do Parque do Flamengo. Isso é lógico e racional. Entretanto, existe uma prática, que é uma prática tradicional e histórica, que os órgãos de patrimônio entendem, e que pela experiência nossa original do corredor cultural nós conseguimos entender, que é a gestão territorial. Definir perímetros e dentro desses perímetros coordenar ações. As nossas organizações públicas ainda refletem um iluminismo científico, onde nós temos caixinhas e setores para diferentes áreas. Eu acredito, e essa é uma mensagem que nós queremos trazer, que nós precisamos cada vez mais inaugurar e adotar gestões territoriais. Essa é uma prática comum dos órgãos ambientais. Nós não conseguiremos enfrentar as grandes questões urbanas, todas as cidades, não somente o Rio de Janeiro, as grandes questões urbanas, as grandes questões climáticas, se não adotarmos procedimentos de gestão territorial. Essa é uma preocupação nossa. Então, isso envolve outros órgãos também, isso envolve
por exemplo, no caso da área da Unesco, que é a área que eu estou me referindo aqui, o Exército, e obviamente isso tem uma coordenação junto ao IFAM. Então muitas vezes as pessoas perguntam, para que serviu esse título da Unesco? Olha, serviu para isso e de uma certa maneira serviu para, de certo modo, estarmos aqui hoje. Então, esse título que a humanidade nos deu e ter a humanidade no nome de um órgão é um peso bastante pesado, é um peso forte, mas isso significa que nós temos nesse sítio um bem valiosíssimo. E esse título, então, fez com que esses órgãos se aproximassem mais e, através da liderança do IFAM, apresentamos à Unesco, então, o primeiro traço desse plano de gestão. O Parque do Flamengo, ele é protegido na esfera federal, ele é tombado logo imediatamente, nem concluído totalmente, mas ele já é tombado em 65 e ele foi tombado pelo município em 2009, a partir do tombamento do conjunto da obra de Roberto Muller Marx. E ele tem nas suas bordas diferentes outros bens culturais. Então, o que apresentamos à Unesco como ponto principal de 21 pontos, o primeiro é, de uma certa maneira, o que nós queremos inaugurar nesse seminário, que é instituir novos modelos de gestão para o Parque do Flamengo, institucionalizar o parque, apoiar uma fiscalização mais integrada. Existe um esforço cotidiano de diferentes órgãos da Prefeitura nessa organização. Fazer um plano diretor, isso chega a 21 pontos. Até as questões que eu já falei, por exemplo, das antenas, questões de infraestrutura. E também estabelecer indicadores, como saberemos que esse título da Unesco se mantém vivo e ativo. Isso então traz à luz aspectos que estão lá instalados, como o anfiteatro. Que usos poderemos dar para esses espaços? Usos mais intensos, com mais vitalidade, com mais qualidade? Nós não temos a resposta. Nós acreditamos que, através de conversas como esse seminário, nós podemos fazer isso. Utilizar melhor uma joia arquitetônica como essa. Se o aeromodelismo não está mais tão na moda, e por mais que esse uso seja fantástico do patins, será que a gente não poderia inaugurar um novo tipo de uso, como o drone modelismo? Esse modelo de quiosque que temos, será que está atendendo de fato às qualidades, às necessidades do seu público usuário? Será que a gente não poderia falar de soluções que a gente começa a ver hoje aqui no Rio e em outras cidades? Chamam agora de food truck, mas que são comida ambulante, comida de rua. Nós começamos a ver um movimento interessante de oferta de comida com qualidade. Eu até adoro alguns cachorros quentes, que eu não recomendo, mas nós começamos a ver agora na cidade a gastronomia se democratizando. Existe uma transformação em curso nas cidades brasileiras e o Rio de Janeiro está à frente disso, que é uma nova classe média urbana tendo acesso a produtos e serviços privados de qualidade. Será que os serviços e produtos públicos também estão oferecendo qualidade? Então essas são provocações que nós gostaríamos de trazer. O Museu Carmen Miranda, cujo acervo vai se deslocar para o Museu da Imagem e do Som, e recentemente saiu a notícia da conversão dele no Centro Muller Marx. Também uma ideia fantástica, que a gente possa criar sustentabilidade para essas ideias, que elas possam estar organizadas dentro de um master plan para o Parque do Flamengo. Então esse é o Parque do Flamengo, junto com todas essas outras áreas verdes. Estamos hoje fazendo uma transformação sensacional na cidade, que é a ampliação dessa borda de contato com a Baía de Guanabara.
nós nos acreditamos uma cidade de praia, mas durante mais de 400 anos fomos uma cidade dedicada à Baía de Guanabara e à atividade portuária. E essa é uma mudança de lógica que está em curso hoje. Nós vamos ampliar significativamente o nosso contato com a Baía de Guanabara pela retirada do outro trambolho. Às vezes é mais fácil tirar a perimetral do que tirar a antena, mas tiramos esse trambolho da nossa paisagem, uma estrutura viária dedicada ao carro que colocou essa comunidade residente no esquecimento. E essa é uma transformação também, coincidentemente, próximo ano que vem, 450 anos da cidade, 50 anos do Parque do Flamengo, estamos fazendo uma nova transformação da cidade, coerente com essa lógica de ampliação do nosso contato com a Baía de Guanabara. Será que vamos avançar na despoluição da Baía? Será que vamos começar a ampliar a discussão ambiental e um problema de escala planetária que atinge a todos nós aqui, atinge os nossos filhos, os nossos netos, que são as mudanças climáticas? Então, o Rio de Janeiro está de novo numa transformação. E essa é uma imagem da Rodrigues Alves, da sua urbanização, também inspirada por esse contato verde com a Baía de Guanabara. Projeto do João Pedro Bacrosa, junto com o escritório espanhol. O João Pedro vai estar aqui também no seminário, mediando na mesa. Sem as árvores, só para a gente ter uma ideia. Então, liberando os armazéns da área de alfândega, ampliando o espaço cívico, trazendo uma mobilidade que nós tivemos num certo momento. Desculpa, isso acho que é pior. Praça Mauá, um passeio novo na cidade, que é do Distrito Naval, um espaço que vai ser franqueado ao público. Essa é uma área que a cidade historicamente nunca acessou publicamente. Essa era uma área militar, e a negociação que houve com a Marinha para se liberar essa área ao contato público. A transformação dessa área da frente da Candelária, da Praça 15, a liberação do conjunto de Casa da França Brasil, Centro Cultural dos Correios, Centro Cultural CCBB, surgirá um novo eixo cultural na cidade, entre Praça Mauá e Humano. Então, esse estorvo que passamos hoje, ele tem muita semelhança com o que passou a Praia do Flamengo naquela transformação. Agora, existe agora um ponto de contato cronológico. E essa é um aspecto interessante da dimensão cultural, porque ela não respeita a linearidade cronológica, como dizia Luísio Magalhães. Então, aspectos do valor cultural pegam o nosso calcanhar tempos depois e nos provocam para fazer novas reflexões. Então, nós temos, ao longo do Parque do Flamengo, aeroporto, OAB, Instituto de Seguro do Brasil, nós temos aqui Palácio Episcopal, Hotel Glória, edifícios corporativos, Flamengo 160, Museu do Catete, edifícios corporativos diversos, Oi Flamengo, Centro de Altos Estudos da UFRJ, Fundação Getúlio Vargas, Edifício Argentina, shopping, clubes. E nós temos desse outro lado no parque, Praça Salgado Filho, Vivo Rio, Monumento às Pracinhas, Marina, áreas de esporte, áreas de skate, teatro infantil, restaurante Rios, Monumento a Estácio de Sá, traço de Lúcio Costa, ex-Carmen Miranda, possível futuro Centro Bulemarx, Clube Guanabara. Por que esse endereço tão forte não se comunica? Por que a gente não consegue estabelecer laços entre
esses endereços tão importantes e essa sociedade civil, instituições e empresas com esses bens culturais e esse espaço público valoroso. E isso, né, até as estátuas vivas estão inovando e fazendo merchandising. Espaços de intenso uso familiar, de encontro social, de atividades esportivas distintas, fisiculturismo, de tudo quanto é tipo de maratona. Eu costumo dizer que tem maratona inteira, meia maratona, tem até 100 gramas de maratona. Então o Parque do Flamengo ele é procurado por essas marcas, por essas iniciativas esportivas. O que elas estão deixando no Parque do Flamengo? Será que nós conseguimos inaugurar um ciclo de relações duradouras com o Parque do Flamengo e não apenas encontros casuais? Porque todos esses encontros casuais são obviamente fantásticos, mas por que a gente não consegue estabelecer uma relação mais continuada, de melhor qualidade? Lugar da prosa, lugar de iniciativas de fotografia, de iniciativas terapêuticas, do esporte e da juventude, do passeio familiar, de passagem de cultura e de tradição com as crianças. Acho que a menina estava ali imaginando o que é fazer aquele exercício. Playgrounds e espaços até de fazer nada, porque reside aí um valor também importante. Uma vez mais, nesse esforço de inovar no Parque do Flamengo, nós fizemos, através do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, um aplicativo. Esse aplicativo é um aplicativo de rotas das áreas Patrimônio da Humanidade. Esse aplicativo ele é o segundo aplicativo dedicado ao patrimônio cultural do país. O primeiro aplicativo fomos nós também que fizemos, que é o Guia de Bens Tombados da Cidade. Por que nós não temos aplicativos para os nossos smartphones que precisam das antenas, tá? A gente tem que buscar soluções melhores. Mas por que a gente não tem, nós produzimos poucos produtos digitais que reforçam esse uso cívico e cultural? Então, esse hoje é um aplicativo disponível nas boas lojas digitais, chama Rio Patrimônio da Humanidade, e é possível visitar essas áreas. E, para encerrar, concluindo, então, uma mensagem que eu acho que é visual dessa conclamação que nós gostaríamos de fazer através das discussões e dos cases que nós vamos ter aqui nesses 2 dias, da possibilidade de inovar e avançar na gestão do Parque do Flamengo, honrando o esforço de tantas pessoas, honrando o esforço de Lota Macedo Soares, honrando o esforço de Bulemax, de Rio, de todas essas pessoas que nos passaram esse patrimônio. Então, o tanque de nautimodelismo e como ele era. E, para a curiosidade de vocês, o famoso trenzinho do Parque do Flamengo. Será que o VLT poderá um dia entrar no Parque do Flamengo e ajudar nesse deslocamento? São ideias, calma, são ideias, mas vamos resgatar esse patrimônio. Então, eu queria, encerrando, agradecer esse empenho de todos. Existem diversas organizações da sociedade civil dedicadas ao Parque do Flamengo, e nós desejamos que aqui nesses 2 dias a gente possa intensificar esse diálogo e a gente, de uma certa maneira, estabelecer um manifesto, um compromisso com os próximos 50 anos do Parque, e que nós possamos, então, um dia, ao fazer uma apresentação do Parque do Flamengo, falar dessa mudança de qualidade de manutenção do Parque do Flamengo.
Muito obrigado.